Olá pessoal, tô aqui para falar para vocês hoje a respeito de algumas atitudes que a gente toma ou deixa de tomar que acaba atrapalhando o agir de Deus na nossa vida, né? Atrasando as bênçãos dele de chegar até nós. Você já deve ter ouvido falar sobre a esposa de Ló, aquela que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nesse mês de abril nós de Godlywood, estávamos observando o erro dela e o que a gente poderia aprender com isso. E a minha análise foi que quando a gente não obedece à direção de Deus, a gente fica parado, a gente fica estacionado, a gente atrasa a nossa vida, né? No fato dela estar apegada às coisas lá atrás, ela olhou para trás, ou seja, Deus deu uma direção, ela não obedeceu e aí ela ficou parada, ela se tornou uma estátua de sal. Às vezes Deus nos dá uma direção e a gente não age, né? Deus pede pra gente fazer ou deixar de fazer alguma coisa e aí a gente acaba não obedecendo. E por conta disso a gente acaba atrasando a nossa vida. Então é sobre exatamente isso que eu quero falar pra vocês hoje. Por quê? Deus a todo momento Ele está nos dando direções, nos inspirando, principalmente a partir do momento que a gente fala: meu Deus, a minha vida está à sua disposição, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, me dá a tua direção, etc e tal. E aí às vezes a pessoa, ela pede, faz essa oração para Deus e quando Deus dá a direção para ela, ela não obedece. E aí Deus, Ele nunca dá uma direção para a pessoa perder, para a pessoa sair perdendo. Muito pelo contrário, quando Deus te pede para você abrir mão de algo, é porque Ele tem algo muito maior. Mas quando Ele olha para suas mãos, elas estão ocupadas com tão pouco que Ele acaba não tendo como agir, né, e dar aquela bênção que Ele tanto deseja para sua vida. Então é muito importante você parar e analisar a sua vida nesse momento. Se você está obedecendo naquela direção que Deus te pediu já há muito tempo, né? Tem muitas pessoas que elas falam assim: ah, esse é o meu jeito, ah, eu sou assim. Que nem a síndrome de Gabriela que o bispo falou uma vez, que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não faz isso não. Deus, Ele quer tanto transformar a sua vida, Deus, Ele quer moldar o seu ser, Deus quer te transformar em um novo homem, uma nova mulher, mulher de Deus, homens de Deus. Só que às vezes esse seu jeito tem impedido Deus de agir e trabalhar na sua vida. Não faça isso. Tem até aquela passagem que fala que não sou eu quem vive em mim, mas Cristo é quem vive em mim. Então deixa Jesus viver em você, sabe? Tem gente que tem orgulho de falar: ah, mas esse é o meu jeito, isso eu sou assim. Não faça isso não. Deixa Deus agir do jeito dele na sua vida, deixa Deus ser Deus da sua vida, né? Às vezes a gente, ou na nossa vida a gente é senhor de nós mesmos, ou nós somos servos de Deus. E a partir do momento que a gente toma a nossa vida para nossa responsabilidade e assume o nosso jeito como o Senhor da nossa vida, então Deus, Ele fica impossibilitado de agir. Porque quando a gente coloca a nossa mão, Deus tira dele. Então é muito importante você pedir para Deus: meu Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu mude. E aí, com humildade, né, e intenção de crescer, Deus vai te mostrar. E aí, com coragem e disposição, você vai colocar em prática e você vai ver que cada vez mais Deus vai te moldar, vai te mostrar o que você precisa fazer para poder ser uma pessoa melhor. A gente não pode ficar estacionado no tempo. E quando Deus te der essa direção, não demora, sabe? Não olha para trás, para aquilo que você tem que deixar. Ai, mas esse é o meu jeito. Ai, não. Peça para Deus e obedeça, porque quando você não obedece, você está atrasando a sua vida. Né? Quantas vezes Deus já te deu uma direção, fala: vai fulano, faz isso, vai por aqui, deixa isso aqui, vai por ali, e a pessoa continua insistindo no erro. É como, por exemplo, uma pessoa que tem um sentimento por uma outra, né? Um homem que gosta de uma mulher ou uma mulher que gosta de um homem. Ela tá vendo que aquele relacionamento, que aquele sentimento não tá levando ela a lugar nenhum. Mas ainda assim ela continua insistindo: não, mas eu amo, mas ele vai mudar, mas vai ser isso, vai ser aquilo. E Deus já falou: fulano, sai fora dessa. Ele não é pra você, ela não é pra você. E a pessoa continua insistindo. E quantos não são os casos que a gente já viu que Deus falou: fulano, não vai por aqui, vai por essa direção, abre mão desse relacionamento, e a pessoa ainda continua insistindo. Até que depois de tantas lutas, dores e sofrimentos, a pessoa vê que realmente, quebrando a cara, ela vê que ela seria bom se ela tivesse dado ouvido, né? Tem gente que chegou a suspirar: ah, se eu pudesse voltar no passado.
Então, não atrase a sua vida, porque essa pessoa que quebra a cara, por exemplo, em um relacionamento que Deus já tinha falado que não era da vontade dele, que não ia dar certo, perde-se um bom tempo tentando fazer esse relacionamento dar certo, perde-se um bom tempo recuperando as feridas que esse relacionamento deixou, quando você pode recuperar esse tempo, né, já talvez você tenha perdido esse tempo em algum relacionamento ou em alguma outra situação que você tenha deixado de obedecer a Deus, então você passa a ganhar tempo. Né? Quando a gente obedece, Deus nunca nos pede algo para poder deixar a gente em falta. Deus não fica devendo nada para ninguém. É muito importante você colocar dentro de você obedecer. Abraão é o que ele é porque ele obedeceu a Deus em tudo. E não se engane com pequenas concessões, não. A gente ou é ou não é. Ou a gente abandona aquele sentimento, aquele erro, aquele pecado, seja lá o que for, ou a gente não faz isso. Com Deus não tem meio termo. Então você não pode se enganar e falar assim, eu fazia 10 vezes isso e agora eu só faço 2, então eu já tô bem. Não, tem que ser radical, principalmente no que diz respeito a sentimento. Eu não sei por que eu tô falando tanto de sentimento, mas Deus sabe por que você tá ouvindo isso. Talvez você tá aprisionado a um sentimento, a um relacionamento que você já viu que não dá certo. Para de perder tempo. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Que nem o pastor deu o exemplo de que ele ia para uma cidade, aí ele colocou lá no GPS o endereço e aí ele acabou pegando uma outra pista, o radar a todo momento, faça o retorno, faça o retorno, faça o retorno, e ele ainda continuou indo. Quando foi ver, estava indo para um caminho totalmente errado, né? E aí até ele voltar para poder pegar a pista certa, para poder chegar, enfim, ao seu destino, levou-se um tempo. Então, quando a gente não obedece à direção de Deus, a gente acaba atrasando a nossa vida. Então, não faça isso. Para de fazer ou comece a fazer aquilo que Deus já te pediu para que você venha ganhar tempo. Os dias são maus. Ontem você tinha 10, 15, 20 anos, hoje você já está com 30, com 40, com 50, seja lá quantos anos for. Então a gente não tem tempo para perder e muito menos para errar. Então vamos remer esse tempo, vamos obedecer a Deus, porque quando a gente obedece a Deus, a gente nunca perde. Quando a gente obedece a Deus, a gente só cresce, a gente só é abençoado. Existe uma série de bênçãos decorrentes da obediência lá em Deuteronômio 28. Então obedece a Deus, porque as bênçãos virão sobre você e vão te alcançar. Mas às vezes a pessoa não obedece e aí é onde ela fica correndo atrás daquelas bênçãos. Não faça isso. Está escrito que quando a gente obedece, as bênçãos vêm para a nossa vida naturalmente. Uma árvore não precisa se espremer para poder dar fruto, ela dá frutos naturalmente. E é assim a sua vida a partir do momento que você se propõe a obedecer a Deus em tudo. Ainda que te custe, ainda que te doa, mas é melhor você chorar uma semana, um mês do que toda a sua vida. Então é isso que eu queria falar para vocês. Não atrase as bênçãos de Deus para sua vida. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida, do seu futuro, para que você possa ver a glória de Deus na sua vida. E assim como Abraão viu, né, foi abençoado em tudo, assim Deus também quer fazer na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima.